De volta com Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje, a doutora Sandra Ribeiro, reumatologista, está conversando conosco sobre as doenças reumáticas. Já conversamos sobre lúpus, sobre artrite reumatoide. Estamos agora no assunto que é gota, né? Nós temos aí pergunta de telespectadores sobre gota, se puder colocar aí na tela para a gente ver. O Gabriel Lima, de Manaus, ele está em crise de gota há mais ou menos um mês. Mesmo com regime, com nutricionista, não fico 100%. O que eu faço? Ele está em crise em uma junta ou várias juntas, né? A gente não sabe. Exato. Porque assim, depende do período que ele está com a crise. É aquilo que eu comentei no início. Se o paciente tem uma dor aguda, é mais fácil de você controlar, tratar, né? Se o paciente tem uma gota, que a gente chama gota tofácea crônica, que é aquele que já tem os tofos, que é os depósitos de ácido úrico, que muitas vezes drena como a pasta de dente, porque assim é esbranquiçado, você tem que ver, porque é esse paciente que é o mais difícil de tratar, de você tirar a dor dele. Por isso que a gente coloca, tem que tratar na fase aguda e na fase subaguda, para você controlar e não chegar a essa fase crônica. A essa fase crônica, você tem que estar com o reumatologista, vendo o que fazer para você melhorar. Porque não adianta só a nutricionista, não adianta só a dieta, porque a dieta, ela influencia na gota, mas ela não vai ter essa influência tão alta. Por exemplo, você tem que diminuir proteína, é 1% do corpo. A não ser que você vai beber, se você, o que a gente comenta muito, o paciente tem gota, ele gosta de uma cerveja. Aí ele toma cerveja, ele come carne, vai para um churrasco, por exemplo. O que você vai fazer no churrasco? Você vai aumentar a sua ingesta de proteína e vai aumentar a sua ingesta alcoólica. Aí é só um prato para você ter a crise logo após, né? Então depende da fase que ele está. Se ele está na fase crônica, ele tem que ter todos os outros cuidados, tomar outras medicações e procurar o seu reumatologista para te controlar. Pelo que ele falou aí, né? Estou em crise há um mês e estou só com nutricionista. Quer dizer, crise não é só com nutricionista. Não, né? Não adianta. Porque a dieta ela vai na dieta. Na dieta que ela vai influenciar em 1% da gota. Já pensou? É. O resto é tratamento realmente. Isso. Né? E algum avanço, alguma novidade no tratamento da gota? Ou estamos como sempre tivemos? Não, tem outros remédios, mas são remédios mais caros para diminuir o ácido úrico, mas tem também. Mas a gota é uma doença que dá para você tratar bem. Dá para você controlar. É porque, na maioria das vezes, os pacientes, eles ficam bem e param. Acham que não precisa mais. Para que não precisa de controlar. Você tem que fazer o exame de sangue. Porque, como eu estava comentando, o paciente de gota, ele tem as outras comorbidades. Ele é hipertenso, muitas vezes é diabético, tem colesterol e triglicerídeo alto. Tem pedra no rim. Tem pedra no rim, porque o ácido úrico deposita no rim. Ele, a maioria das vezes, está acima do peso. Então, tudo isso vai influenciar na permanência da crise ou da dor. E por isso que tem que ter todo esse controle para você ter uma boa qualidade de vida, entendeu? Mas, assim, existem outras medicações que são lançadas, mas também para diminuir o ácido úrico. Não existe um milagre. Todo remédio, ele é importante ter uma boa indicação e ter uma boa aderência do paciente. Vamos lá. Osteoporose. Você pode explicar o que é? Osteoporose é um enfraquecimento da massa óssea. A massa óssea vai estar mais fraca. E quando ela está mais fraca, o que acontece? Você vai ter as fraturas. A maior comorbidade da osteoporose é a fratura. E a gente sabe que o Brasil, ele gasta muito em fratura. Então, ela tem uma alta morbidade e até mortalidade nos idosos. É uma doença que tem uma prevalência nas mulheres, acima da faixa etária da menopausa, porque quando você entra na menopausa, você para de ter o estrógeno. E o estrogênio, ele segura o cálcio no osso. É onde a faixa que a mulher vai ter mais osteoporose. 60% a 70% das mulheres. A outra coisa é o idoso, né? A pessoa acima dos 65 anos. Mas também, como a osteoporose é um enfraquecimento dos ossos, ela não é uma doença que também só acontece no idoso. E só acontece nas mulheres. Porque várias medicações levam também esse enfraquecimento ósseo. Até a queda hormonal no homem também, né? É. A queda hormonal também leva a osteoporose, né? Isso. Mas vamos lá. Você explicou as causas e tal. Existe algum sintoma de estar com o osso fraco, com o osso menos denso? Não, muitas vezes já se descobre por uma fratura?
Você sabe, a maioria dos diagnósticos de osteoporose é quando o paciente fratura. E tem ainda levantamentos mostrando que mesmo aquele paciente que fratura, ele não trata da osteoporose, né? Ele tem a fratura, não faz o diagnóstico e não trata da doença. E um dos sintomas da osteoporose, que já é uma osteoporose avançada, porque é uma doença chamada doença silenciosa. O osso vai enfraquecendo sem você saber. O que acontece? Quando o paciente já tem uma cifose, aquela coluna tortinha, corcunda, o que acontece? Ele vai ter dificuldade de respiração, pode ter dor, mas aí ele já tem microfraturas, aí já é uma osteoporose avançada. Então, o importante é você saber quais as medicações que pode levar esse osso fraco, se você tem na família, se você tem, por exemplo, um pai, uma mãe ou uma tia que já teve fratura, que tem osteoporose, você tem que estar mais atento, porque a genética influencia 70% para você ter ou não ter osteoporose. E tem algum sintoma? A pessoa é isso pode? que eu coloquei. Não tem como, é silenciosa. Assim, não tem dor. Como não, tem a dor, quando você tem dor, já tem aquela cifose, você vai ter dificuldade de respirar, mas já está avançando. Como na artrite reumatoide, dor, não tem nada disso. É uma doença silenciosa. E, para ficar bem claro aí para a população, todos nós vivemos até 80, 85 anos, todos nós vamos ter osteoporose? Muitas vezes não. Tem paciente que tem uma boa massa óssea com 75 anos, você faz uma densitometria, ele tem uma boa massa óssea. Mas ele fez alguma coisa para ter isso? A genética manda. Tá. Pode, não, fazer sim, porque você vê, o que é importante que nós temos que fazer. Porque a gente fala, quando é que previne de osteoporose? Desde o útero. Desde uma mulher gestante que faça uma boa alimentação para os seus filhos nascer com ossos saudáveis. E a criança ter um osso saudável. Porque o que acontece? O teu osso, ele vai formar até 25 anos de idade. Ele forma, você ganha massa óssea até 25, chegando no máximo 30 anos. Depois desses 30 anos, você não forma mais o osso, você vai tendendo a perder massa óssea. Você não precisa chegar a 70 anos para perder massa óssea, nem a 50 anos entrar na menopausa para perder massa óssea. Aí você então você tem que trabalhar bem a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular, fazer exercício, uma alimentação saudável, alimentação rica em cálcio. E qual a alimentação rica em cálcio? Leite e seus derivados, folhas verdes e ter o exercício. Porque o osso é como o músculo, ele fortalece trabalhando. Isso que na verdade, a minha pergunta era direcionada a isso. Quer dizer, se você trabalhar o osso, desculpa falar dessa maneira, mas para a população entenda. Se você trabalhar o osso, ele vai durar mais. Ele vai fortalecer mais. Okay. Ele vai estar mais forte e quando ele vai chegar numa fase que ele não está sendo mais formado, que ele está sendo perdendo, como você tem vamos supor, é como uma poupança, você tem aquele depósito, mesmo que você perca um pouco, você não chega à osteoporose. Ok. E tem como interromper essa osteoporose, por exemplo, assim, diminuir essa perda óssea? Tem. Tem como, né? Tem. Se você nota, porque assim, você nota que você tem a osteopenia ou está perdendo massa óssea, você tem como tratar e como fazer uma atividade física e como mudar seu hábito alimentar. Ok. Existe algum, por exemplo, próstata. Nós vamos até conversar, fazer um programa sábado que vem somente sobre próstata, ok? Então, vocês alertem aí as mulheres que estão assistindo, marido, pai, tio, avô. Nós vamos entrar no Novembro Azul, então, Conexão Saúde, o próximo sábado vai ser uma Conexão Saúde especial, vamos falar somente sobre próstata, ok? Mas, sim, próstata. O homem completa X anos de vida e tal, tem que fazer seu exame de toque retal e PSA. Na sua especialidade, tem alguma orientação em relação a isso? Você tem que fazer o seu check-up reumatológico. Existe isso? Osteoporose e tal. Sim. Tem alguma idade que eu tenho que fazer? Estou dizendo, se você disser que não é, por favor, me fale. Mas assim, eu tenho que fazer minha densitometria óssea com 50 anos, com 40? Ou não existe isso em rotina? O protocolo ele coloca o seguinte: você tem as causas que são importantes para você já prever que você pode ter osteoporose no futuro. Quais são? Massa óssea magra, mulheres magras, baixas, branquinhas, mais frágil. Ok. Aí você já tem a genética na família. Você tem alguém na tua família que já teve fratura. Você tem que estar alerta. Fratura, que eu digo, não é cair do telhado, cair de uma escada. Sim. Uma fratura que você bate, fratura, caiu, bateu o punho, fraturou, né?
Porque a fratura da coluna, das vértebras, você não precisa cair para fraturar. Se você tem o osso fraco, você fratura até muitas vezes no espirro. Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, tudo isso vai estar diminuindo a tua massa óssea. O mau hábito alimentar, algumas drogas, quais drogas que você tem que estar alerta e fazer uma densitometria até antes de iniciar a medicação? Corticoide. Quando você toma corticoide, 5 miligramas, ou a gente coloca pela Organização Mundial, na nossa conduta, 7,5 por mais de 2, 3 meses, você já está perdendo massa óssea. Então, quantos pacientes usam corticoide? Não são só os pacientes da reumatologia, né? Você usa anticonvulsivante. Você tem convulsão, aqueles desmaio. Quantas crianças usam anticonvulsivante desde pequenininhas? Você tem que estar alerta, porque eles também são drogas osteopênicas. O que quer dizer isso? Drogas que diminuem a tua massa óssea. Outra medicação você ter hipertiroidismo. São doenças associadas. Sim, sim. Então, todas as doenças. Outra na tua área, cálculo renal. Paciente que tem pedra no rim, ele faz hematúria. O que é a hematúria? É o sangue na urina. E é isso aí, esse paciente jovem, quantas pessoas jovens têm cálculo renal? Com certeza. Eles também têm que fazer uma densitometria antes. Maria das Graças tem uma pergunta até que cabe bem no tema. A criança que faz uso de antibióticos frequentes tem maior tendência a ter problema de osteoporose na idade adulta? Não. O antibiótico não diminui massa óssea. Tá? Ok. E então, todas essas causas, você tem que estar atento, fazer uma densitometria, não quando você chegar com 50 anos. Agora, a mulher que entra na menopausa, ela tem que ter uma densitometria antes da menopausa. Se quando você vê que essa massa óssea é boa, você não precisa ficar repetindo. Se você repete daqui a 2 anos, perdeu muito, ela é uma grande perdedora. E o homem, se não tiver nenhuma dessas causas que eu coloquei, acima dos 65 anos. Então bacana. Então a mulher na próxima menopausa, à última menstruação tem que estar fazendo a densitometria e depois fazer um controle. Isso. Para ver se está perdendo muito ou não. E o homem a partir de 65 anos, desde que não tenha nenhuma dessas causas que você falou. Isso. Uma droga também que faz muita perda de massa óssea são a heparina, quem usa anticoagulante também faz perda de massa óssea. Enfim, né, o médico tem que orientá-lo, né, na questão desses que tomam medicação. Isso. Mas do que não, 65 anos, fazer a sua primeira densitometria óssea. O homem e a mulher na menopausa, antes de entrar na menopausa. Eu estou bastante longe disso, então não tenho que me preocupar, mas vamos lá. Bom, nós temos aqui a osteoporose, você já explicou também, a produção pergunta aqui por que ela atinge mais mulheres do que homens, a questão também da falta do hormônio, da menopausa. Isso, a falta do estrógeno. E antigamente se pensava realmente, eu me lembro quando era estudante, né, que falava osteoporose, não podia falar isso para homem, né, era até uma brincadeira assim, né, de bagunçar com o homem e tal, dizer que ele estava tendo osteoporose, não é isso? Bom, nós vamos ter que de novo um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde.